Bom, quando a gente pensa nas origens da Roma Antiga, essa frase do Lewis Montfort diz: as pedras fundamentais da cidade romana eram retiradas principalmente de duas outras culturas, a etrusca e a helênica, no caso a grega. Se você olhar aqui no mapa, a localização de Roma, ao norte aqui, a gente tem a forte presença dos etruscos, e ao sul, incluindo a Sicília, a presença dos gregos, dos helenos. A primeira forma de governo que existiu em Roma na formação da cidade era uma monarquia. Reis de origem patrícia, eram os aristocratas, a elite dominante da cidade, que submetiam os plebeus, os pequenos proprietários de terra. Bom, num dado momento, os etruscos do norte invadiram e dominaram Roma. Impuseram a Roma os chamados reis etruscos, uma monarquia que agora se transforma num regime altamente centralizado. O último desses reis etruscos foi um cara chamado Tarquínio, o Soberbo. A elite patrícia consegue, com o apoio dos plebeus, depor o Tarquínio. E ao fazer isso, a elite patrícia resolve mudar o sistema de governo de uma monarquia para uma república. Essa república é uma república em que o poder foi retirado das mãos do monarca e transferido para as mãos do Senado romano, que é uma das grandes imagens romanas da antiguidade, né? Aqui um pintor de 1880, o Cesare Maccari, tenta imaginar uma reunião no interior do Senado romano. Os senadores todos de branco, discutindo os problemas da cidade, da ideia de res pública, coisa pública, senadores imbuídos do espírito público. Bom, logo no início da República Romana, há um evento que marcou a história política e cultural da cidade. Retratado aqui pelo pintor Davi, no ano de 1789, a época da Revolução Francesa. Aconteceu uma conspiração para tentar derrubar a República e restabelecer a monarquia. O Brutus, que aparece aqui à esquerda na pintura, ficou sabendo que seus filhos estavam envolvidos na conspiração para pôr fim ao regime republicano e mandou matar os filhos, que aparece aqui, mortos no fundo. No quadro do Davi, ele coloca no centro o desespero familiar. A mãe desesperada, as irmãs. Mas o senador, imbuído do espírito público, ele aparece numa posição austera, porque ele colocou, em primeiro lugar, o regime político, e não a sua família. Os interesses da sociedade romana estariam acima dos chamados interesses familiares. Na República Romana, essa é a ideia, ou pelo menos o que a cultura estabelece. Bom, retomando a nossa conversa agora. Quando o regime republicano foi criado, os senadores eram todos patrícios. Os plebeus eram marginalizados da política. Eles não aceitam isso, e o início da República Romana acaba sendo marcado por um conjunto de lutas sociais. Por um confronto entre patrícios e plebeus, com os plebeus exigindo participação. Nessa tensão social, os plebeus vão conquistando diversas coisas, como abolição da escravidão por dívidas, criação de leis escritas chamadas de Lei das Doze Tábuas, a criação do tribuno da plebe, um representante dos plebeus junto ao Senado romano, e eles viram cidadãos de segunda classe, porque o controle do poder político jamais saiu das mãos da elite patrícia. Mas os plebeus, com as lutas sociais, passam a participar. Mas forma-se uma elite plebeia, que é o que aparece nesta frase aqui do historiador Perry Anderson, quando ele diz: com efeito, as lutas das classes mais pobres foram conduzidas em geral por plebeus ricos, que se tornaram defensores da causa popular para favorecer os seus próprios interesses. Os plebeus conquistam cidadania, mas forma-se uma elite plebeia. Então esse é um aspecto da República Romana, a participação dos plebeus. Um outro aspecto é que durante a República começam as chamadas conquistas romanas. A primeira das guerras importantes no processo das conquistas romanas foram as guerras púnicas. Guerras de Roma contra essa cidade que aparece aqui no mapa, Cartago. Você percebe que Roma está aqui
O que tem no meio dos dois? O Mediterrâneo. Então as guerras púnicas foram guerras entre Roma e Cartago para estabelecer o domínio do Mediterrâneo. Sem entrar aqui numa discussão sobre as batalhas, Roma vence as guerras púnicas. E a gente fala que a vitória romana nas guerras púnicas dá início a uma política imperialista que leva Roma a dominar toda a bacia do Mediterrâneo. Bom, evidentemente que uma cidade que conquista um império dessas proporções vai mudar muito. Então, vamos parar para pensar nessa questão, olhando para essa frase novamente do Perry Anderson. O poder militar estava mais ligado ao crescimento econômico do que talvez em qualquer outro modo de produção. Bom, então, o poder militar, o exército romano foi fundamental para as conquistas. Então, entre as repercussões das conquistas, a gente tem o aumento da importância do exército enquanto instituição. A gente tem um grande volume de riquezas entrando na cidade também. A gente tem também um aumento significativo do número de escravos. O sistema econômico romano se torna altamente dependente da escravidão. E junto com a escravidão, a gente tem o aparecimento do latifúndio. Propriedades gigantescas plantadas com mão de obra escrava. O que acaba levando a um problema com os plebeus. A pequena propriedade dos plebeus perde sentido em meio ao latifúndio escravocrata. E muitos plebeus acabam abandonando as suas terras, o que vai gerar tensão. Muitos migram para Roma e se tornam marginalizados na cidade de Roma. Então, essa frase aqui do Perry Anderson, que aparece, na verdade, no livro do Perry Anderson, é de um dos chamados irmãos Graco, o Tibério Graco. O que ele diz aqui? Ó? E vamos depois, a partir da frase, pensar em quem é Tibério Graco. Os homens que combatem e morrem pela Itália têm o ar, a luz e mais nada. Lutam e perecem para sustentar a riqueza e o luxo do outro. Mas, embora sejam chamados de senhores do mundo, não tem um único torrão de terra que seja seu. O que o Tibério Graco está querendo dizer? O plebeu é o soldado romano que vai lutar na guerra. Os generais são patrícios. Ele luta, mas quando volta se sente marginalizado. Mais uma vez, tensão social. A proposta dos irmãos Graco para resolver essa tensão social, Caio e Tibério Graco, foi propor uma reforma agrária. Para fazer esse plebeu voltar para o campo. O projeto, no entanto, recebeu uma forte oposição da elite patrícia. Ele acaba fracassando. Na verdade, a gente pode dizer que as tensões sociais estão gerando em Roma uma crise no regime republicano. Em que agora a questão é como resolver essa crise. Há uma pressão de generais fortalecidos pelas conquistas sobre o Senado, há uma grande tensão social. E essa tensão social vai levar, sem dúvida, ao fim do regime republicano e à construção de um novo regime, o Império. Então a ideia que precisa ficar aqui é que as repercussões, as modificações geradas pelas conquistas, como o fortalecimento do exército, plebe marginalizada, latifúndio escravocrata, vão produzir uma modificação no regime político, com a concentração de poderes nas mãos de um imperador.